um paciente vindo, daqui a pouco vocês vão ter o passo a passo, mas um paciente que ficou na Itália do dia 9 até o dia 21 de fevereiro, chegou assintomático, sem nenhum tipo de sintoma febril, ou de tosse, ou de gripe. Ele permaneceu sexta, sábado, no domingo fez uma reunião familiar de retorno da viagem e, na segunda-feira, procurou uma unidade de saúde. Com isso, quando ele confirma positivo, ali, naquele momento, a gente faz a contraprova por segurança e controle. Mas, dali, daquele momento, nós já disparamos as medidas, assumindo o caso já como um caso, na prática, de atenção à saúde, já como uma prática de cuidado intensivo dele e dos seus contactantes. Essa doença é uma síndrome gripal, é uma gripe. Ela se comporta de uma maneira mais agressiva nos pacientes de mais idade, nos pacientes acima de 60, 70, 80 anos, vocês vão ver na apresentação. Os pacientes jovens são muito poupados. Nós estamos no hemisfério sul. Nessa semana, acho que foi segunda-feira, Argélia. Ontem. Foi ontem. Terça-feira foi Argélia, né? E o Brasil agora confirmando. Então, no hemisfério sul, agora que nós vamos ver como que esse vírus vai se comportar numa situação de um país tropical, em pleno verão, como que vai ser o padrão de comportamento. É um vírus novo, tanto ele pode manter o mesmo padrão de comportamento de transmissão que ele tem no hemisfério norte, onde basicamente você tem o frio, você tem a temperatura como um fator onde ele já está se colocando, já se percebe como é o comportamento do vírus, e agora no hemisfério sul a gente começa agora a perceber qual vai ser o comportamento do vírus. No momento que nós estamos, o nosso inverno se avizinha, a nossa região sul do Brasil é a região que costuma ter o maior número de casos respiratórios, foi assim a época do H1N1, Rio Grande do Sul foi o estado que teve o maior número de casos, o maior número de óbitos. Então, a gente deve já estruturar o laboratório do Rio Grande do Sul para que ele possa processar esses exames lá na região sul. Lá também, no Rio Grande do Sul, existe um plano de contingência onde a gente tem recursos muito interessantes para serem utilizados, caso sejam necessários. A gente vai ter a inauguração do novo Hospital de Clínicas, que tem um número muito grande de leitos de CTI que a parte está toda construída. Se tiver necessidade, os ativaremos. Se não tiver, inauguraremos progressivamente, de acordo com a evolução dos casos. No quesito atenção à saúde, entre nós decretarmos aquela situação de emergência de interesse nacional, algumas medidas já foram tomadas antevendo diferentes cenários, né? A primeira foi a aquisição de equipamentos de proteção individual, máscaras, insumos, aonde nós estamos agora descentralizando para os estados. Logicamente, o estado de São Paulo, nós fizemos o cálculo por população, então nós vamos iniciar pelo estado de São Paulo, que é o estado mais populoso, mas todos os estados receberão equipamentos de proteção individual. Também fizemos o processo de licitação de equipamentos de ventilação, de suporte de ventilação, de aparelhos de CTI, para que, se tivermos pressão sobre o sistema de leitos de intensivo, de cuidado intensivo, possamos rapidamente, fizemos a licitação para alugar, conforme a nossa necessidade, de 1.000 leitos de CTI, caso haja necessidade. Se não precisarmos utilizar, não teremos esse gasto. Fizemos a reunião com o Conselho Federal de Medicina e com a Sociedade Brasileira de Doenças Infecciosas, a DIP, para vermos quais os insumos, quais são os medicamentos, o que é o arsenal solicitado por esses profissionais para, eventualmente. O arsenal é basicamente um arsenal de suporte, não existe um medicamento específico, mas alguns medicamentos e alguns insumos que são solicitados vão ser
devidamente, já temos em estoque, mas serão devidamente abastecidos. O mundo não tem fronteiras. Também me perguntaram por que não fecha, não existe, isso daí não tem eficácia nenhuma, né? É uma gripe, nós vamos ter que atravessar, é mais uma gripe que a humanidade vai ter que atravessar. Das gripes históricas com letalidade maior, ela se comporta bem a menor e ela tem uma transmissibilidade similar a determinadas gripes que a humanidade já superou e já passou. Como todo vírus, a medida mais eficaz, a medida de melhor controle por etapas, nessa primeira agora, é nós termos agilidade, que é essa agilidade que aqui a gente reconhece e parabeniza o Hospital Albert Einstein. Entrou, pensou na possibilidade do vírus, colocou na sala apropriada, coletou o material, rodou o painel, rodou a PCR, fechou o diagnóstico, comunicou a notificação, disparou todo um sistema de vigilância, foi para Adolfo Lutz, que rodou o material, concluiu a contraprova. Então, o sistema brasileiro respondeu com muita agilidade e muito profissionalismo. Vocês terão todas as informações, a população brasileira terá todas as informações que sejam necessárias para que cada um se organize, para que cada um tome as suas devidas precauções, que basicamente são higiene. Quando a gente fala evitar aglomerações desnecessárias, é claro, você em um ambiente aglomerado, mas então deveria não fazer um bloco de carnaval, já expliquei isso anteriormente. Agora, você tem locais onde você está lá com uma síndrome respiratória, não sabe, não vá intencionalmente na casa de avó, de tia, para poder proximidade com os pacientes que possam ter risco maior. Então, cuidados com higiene, etiqueta respiratória. Teve gente que achou graça nesse termo, mas é o termo correto, é o termo que a gente utiliza na ciência, que é você lavar as mãos, lavar o rosto com água e sabão. Água e sabão todo mundo tem. O brasileiro precisa aumentar o número de vezes que lava as mãos e lava o rosto durante o dia, para que a gente possa atravessar essa e outras situações. Isso daí é um hábito extremamente importante, higiênico, para não só a questão respiratória, mas para outras doenças de circuito oral. Alguns estados, como é o caso do meu Mato Grosso do Sul e o Rio Grande do Sul, que tem hábito de compartilhamento cultural, como é o caso do chimarrão, o caso do tereré, que passa de boca em boca, normalmente é feita uma roda de pessoas, aquilo dali, com certeza, a gente pede que as pessoas evitem, porque a gente sabe que aquilo dali, num momento de transmissão de vírus, que é vírus salivar, não é vírus aerosol, é um instrumento de compartilhamento e passagem de substâncias orais entre si.